Olá, continuando a nossa revisão, agora nós vamos ver como são os sistemas de coordenadas e algumas características desses sistemas, como transformar coordenadas de um sistema para outro. Qual a ideia principal nesse estudo de sistemas de coordenadas? Nós vamos trabalhar com os sistemas de coordenadas chamados ortogonais. O que são sistemas de coordenadas ortogonais? São aqueles onde as coordenadas são mutuamente perpendiculares. O que significa mutuamente perpendiculares? Significa que num espaço tridimensional as coordenadas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então essa é a ideia principal. Você sabe muito bem que em R3 quaisquer três vetores que não são coplanares, quaisquer três vetores que são linearmente independentes, podem formar uma base no espaço tridimensional. Mas aqui nós vamos utilizar esses sistemas que formam um ângulo de 90 graus entre si, entre as três coordenadas, porque isso traz algumas vantagens na solução de problemas na física de uma forma geral, não só em eletromagnetismo. Os sistemas que nós vamos revisar aqui e que vocês já devem ter visto em disciplinas anteriores são o sistema de coordenadas cartesianas, também chamado sistema de coordenadas retangulares, o sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas. São os três sistemas que nós vamos ver e a maioria dos problemas de eletromagnetismo que nós vamos trabalhar se encaixam em alguma dessas três situações. As perguntas que surgem, uma pergunta que fica é: será que aquelas operações que nós já vimos de soma, subtração, produto escalar, produto vetorial, será que elas valem também para outros sistemas de coordenadas além das coordenadas cartesianas? A resposta é sim. E essas operações independem do sistema de coordenadas utilizado. Além disso, as operações mantêm as características. Por exemplo, a soma de dois vetores em coordenadas cartesianas é feita da mesma forma que a soma de dois vetores em coordenadas cilíndricas ou esféricas. Produto escalar, produto vetorial, são operações realizadas da mesma maneira. Então vocês não terão dificuldades sabendo fazer as operações em um sistema, como fazer essas mesmas operações em outro sistema de coordenadas. As transformações de coordenadas de um sistema para outro podem facilitar a resolução de problemas. Temos basicamente duas maneiras de resolver problemas em eletromagnetismo. Uma delas é considerando um único sistema de coordenadas em todos os problemas, por exemplo, utilizando coordenadas cartesianas. Ou nós podemos utilizar transformações ou mesmo já começar a resolução dos problemas em eletromagnetismo usando o sistema de coordenadas mais adequado. Então são duas maneiras de se fazer cálculos, envolvendo problemas de eletromagnetismo, e a sugestão que eu dou é a seguinte: sempre vamos utilizar o sistema de coordenadas mais adequado para o problema, evitando transformações trabalhosas, enfim, evitando começar em coordenadas cartesianas e depois aplicando transformações para migrar para os outros sistemas de coordenadas. E outra coisa que parece simples, mas às vezes causa confusão, é que tanto os sistemas de coordenadas quanto as transformações de coordenadas, elas são válidas para a descrição de localização, ou seja, pontos no espaço, e para descrição de vetores no espaço. Essas duas grandezas, ponto, que está indicando então uma localização no espaço, e vetores, que indicam grandeza vetorial em determinadas regiões do espaço, são grandezas que podem ser estudadas nos diferentes sistemas de coordenadas. E também podemos aplicar transformações aos pontos e aos vetores. Então, começando pelo sistema de coordenadas mais simples, aquele que vocês já conhecem há muito tempo, desde a escola, mas que acredito ser ainda tem algumas questões que talvez não ficam muito claras,
nós estamos tão acostumados a utilizar o sistema de coordenadas cartesianas que nós muitas vezes não conseguimos pensar de uma maneira a não utilizar esse sistema. Por quê? Porque muitas das coisas no nosso entorno têm alguma simetria cartesiana. As nossas construções, os nossos objetos pessoais, enfim, muita coisa tem esse tipo de simetria. Então, esse é um sistema de coordenadas muito conhecido, muito utilizado, mas nem sempre nós precisamos utilizá-lo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as características desse sistema de coordenadas, uma delas, a orientação do sistema de coordenadas se dá de tal forma que os eixos são ortogonais entre si. Então, eles formam 90 graus aqui, um com o outro. Então, a primeira questão que fica é a seguinte, a primeira pergunta que eu faço: como é a descrição de um ponto no espaço em coordenadas cartesianas? Então, em coordenadas cartesianas, deixa eu colocar aqui, o que seria a descrição do ponto? O ponto P, em coordenadas cartesianas, é descrito como? Ele é descrito como uma localização espacial, um P, X, Y e Z. Quem são X, Y e Z? São as distâncias. Por exemplo, X é a distância que a projeção desse ponto faz ou tem com relação a uma parede, a uma superfície em x igual a zero. Então, imaginem aqui, y e z formam um plano. A distância que esse ponto faz até essa parede é a coordenada x. E isso também vale para as coordenadas y e z. Esse é o significado implícito nessa descrição aqui. Qual é o intervalo de variação de cada uma dessas grandezas? Ou os intervalos? Os intervalos de variação são para x, y e z. Os intervalos de variação, nós podemos ter pontos teoricamente vindo do menos infinito e indo até o mais infinito. Então, menos infinito até mais infinito. E isso também vale para y e z. Então, essas são as possibilidades de localização espacial das coordenadas x, y e z. Algo bem simples, trivial, mas que merece atenção porque esse mesmo raciocínio nós vamos desenvolver para os outros sistemas de coordenadas. Então, aqui nesse sistema de coordenadas cartesianas é como se tivéssemos três paredes, uma parede aqui e outra aqui do lado, e as projeções nessas paredes são, na verdade, as coordenadas desse ponto no espaço. Essa é a descrição espacial de um ponto. Como nós descrevemos um vetor? Então, como é o vetor? Um vetor descrito em coordenadas cartesianas. Isso nós já vimos na aula anterior. Mas um vetor A em coordenadas cartesianas é descrito como um vetor A. Agora temos que mudar um pouco o nosso entendimento. Vetor é uma grandeza que tem direção e tem um certo valor, uma magnitude. Então, a magnitude, o comprimento e a direção vão indicar esse vetor.
Se eu tenho uma grandeza, por exemplo, uma força aplicada nesse ponto do espaço, como é a descrição desse vetor? Eu coloquei aqui esses 3 vetores que nada mais são do que os vetores unitários. Então, os vetores unitários que orientam a descrição de grandezas vetoriais em coordenadas cartesianas, eles apontam na direção de crescimento das variáveis espaciais. Então, ao longo do eixo x, eu tenho um vetor de comprimento 1, que vamos chamar de AX. Ao longo do eixo y, temos um vetor AY, e ao longo do eixo z, um vetor AZ. Então, os vetores unitários que descrevem essa base apontam na direção de crescimento das variáveis. Parece trivial, mas depois vocês vão ver que aplicando esse mesmo raciocínio a sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas pode surgir alguma confusão. Tá? Mas enfim, uma grandeza vetorial, ou um vetor aplicado nesse ponto do espaço, ele será descrito como suas componentes ao longo dos eixos dos vetores unitários. Então, as componentes AX na direção do vetor unitário AX, mais AY na direção do vetor unitário AY, mais AZ na direção do vetor unitário AZ. Então, essa é a descrição de vetor no espaço tridimensional em coordenadas cartesianas. A pergunta que eu faço é qual o intervalo de variação das componentes aqui desse vetor, AX, AY e AZ. O intervalo de variação também é de menos infinito a mais infinito. Não tem nada a ver com isso. Tá? Por quê? Porque grandezas vetoriais elas são sempre descritas como números reais que indicam então um fator multiplicativo desses vetores unitários. Tá? Então essa é a ideia central. Isso vocês já conhecem muito bem o sistema de coordenadas cartesianas, mas eu quero deixar isso bem claro porque esse mesmo raciocínio será aplicado aos outros sistemas de coordenadas. Localização de pontos no espaço, a forma que nós localizamos esse ponto e a descrição de vetores ou grandezas, campos vetoriais, enfim, em função dos vetores unitários apontando na direção de crescimento das variáveis espaciais.